Fala galera, tô um pouquinho parado aqui no canal, mas tô tentando voltar agora. Nunca mais gravei um vídeo pra vocês aqui, que eu tinha prometido mostrar minha carteira. Aí no vídeo de hoje eu vou mostrar minha carteira pra vocês. Vou mostrar que aos pouquinhos a gente tá conseguindo adquirir um montante que a gente vinha sonhando desde o começo do canal. Hoje já passamos dos 10 mil, era pra eu ter gravado esse vídeo quando a gente atingiu 10 mil. O ônibus passando, vocês estão me ouvir. Quando a gente atingiu 10 mil, só que correria, trabalho, faculdade, porque se alguns não sabem aqui, eu já tenho uma graduação, iniciei outra graduação e educação é sempre um investimento válido, tá certo? Porque a educação pode lhe proporcionar coisas que às vezes você investindo aqui você vai demorar um tempo a mais para poder conseguir, vai mudar a sua vida. Então nunca pense que a educação tá desperdiçando dinheiro. A educação é sempre válido, é sempre um investimento. Mas falando em investimentos da gente aqui, bolsa de valores, essas coisas, eu vou iniciar aqui a gravação da tela para mostrar a vocês como é que está a minha carteira hoje e vocês entenderem como é que eu venho performando minha carteira, tá certo? Mostrar para vocês o que vem evoluindo, o que não vem e o porquê dela estar como está. Deixa eu espelhar a tela aqui para ver se a gente consegue ver direitinho aqui, mas vamos ver. Pessoal, hoje essa é a minha carteira, tá certo? Tá abrindo aqui. Então, na data de hoje especificamente, a gente tem aqui, deixa eu atualizar a página, R$ 12.895 investidos. Como vocês podem ver, deixa eu botar aqui, ó, desde o início, a gente iniciou aqui com um investimento de R$ 700. Quer dizer, esse valor foi naquela época que eu ainda tinha receio de como investir, tinha o dinheiro guardado na poupança e comecei a tirar esse dinheiro de lá e vim aplicando aqui. E nisso eu fui aplicando todos os meses, aquele negócio de um pouquinho a cada mês, né? E aí foi crescendo. Hoje estamos aqui com R$ 12.895 de patrimônio, sendo aplicado 12.156. Isso no prazo de um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio. Tá certo? Mas o que acontece? Esse processo, se você observar a carteira aqui, ela está bem desbalanceada. A gente tem aqui a renda fixa com quase 70%, enquanto as ações estão ali próximo de 12%, os fundos imobiliários próximo de 20%, né, 18,25%, e as cripto e as BDRs representando coisa mínima. BDRs 1%, cripto 0,93%. Por que isso? Porque se vocês voltarem alguns vídeos lá do canal, eu vou mostrar a vocês que eu já falei isso, que a gente que está começando, que fica com receio de iniciar, a renda fixa, ela garante um pouquinho mais de segurança para a gente estar começando. Então, eu iniciei naquela ideia de montar minha reserva de emergência. Léo, mas tem gente que não recomenda juntar reserva de emergência aqui na carteira. Eu acho que você deve jogar aqui na sua carteira, até porque uma coisa é uma pessoa que tem lá um montante de 100 mil aplicado e tem 20 mil de reserva de emergência, 25 mil, 30 mil que seja, e não está contando ali. Para aquela pessoa, aquele montante, mesmo que seja um valor alto, considerável, mas não impacta igual a gente está começando. E você vê todo dia esse dinheiro rendendo aqui, mesmo que seja um pouquinho, lhe ajuda a entender o esforço que está fazendo. Porque imagine, você juntou 10, 15 mil, mas não adicionou aqui. E aí você começa a investir amanhã. Pronto, parei de investir na reserva de emergência, vou começar a investir aqui na minha carteira de ações e fundos imobiliários e não vou anexar aqui aqueles 10 mil que eu juntei lá separado. Você vai começar agora com R$ 500 aqui. Quer dizer, rapaz, isso aqui você está começando do zero. E para você, para estimular você a juntar, isso não ajuda, tá certo? Então, eu acho sim interessante que bote aqui, cada um segue sua métrica, mas eu particularmente sigo isso e eu coloco aqui, ó, minha renda fixa está aqui. Então você olha aqui que hoje eu tenho aproximadamente quase 9 mil na renda fixa, tá certo? Por quê? Porque hoje eu acho que esse é o melhor meio de você observar que está crescendo. Inclusive quando você olha na conta, porque tem aquele negócio que renda fixa não paga dividendos, né? Mas se você olhar, todo dia cresceu alguma coisinha lá, então todo dia foi pago. Então
Paga sim, não paga da mesma forma como fundos imobiliários e ações, mas paga sim. E você pode acompanhar isso dia após dia. Eu acho que no começo, não que eu incentive você a ficar olhando todo dia, porque eu acho que isso não é legal, mas é legal você ver que sua carteira está crescendo, né? Mesmo que seja R$ 1, R$ 2, 50 centavos por dia, mas está crescendo, é um esforço, é o seu dia trabalhando para você. Bora dar uma olhada aqui em como está a distribuição de carteira, né? Hoje, considerando ativos em ações, eu tenho basicamente 8 ativos. O que seriam esses ativos? Eu tenho aqui Banco do Brasil, Klabin, VEG, Itaú, Itaúsa, Engie, Leve e Ambev. Algumas pessoas vão dizer, pô, mas a Ambev não está performando direito. Ambev está aqui, por exemplo, mas a Ambev você pode olhar que é a minha menor posição. Hoje a Ambev, eu praticamente não compro mais Ambev. Eu deixo ela aqui por stand-by para observar o mercado. Tava com um preço médio bom, tava performando bem, agora já deu uma caída, quer dizer, entrei aqui o preço já caiu para mim, mas eu vou manter ela por enquanto para depois resolver o que eu faço. Até porque quando a gente está aprendendo esse princípio aqui, acho que 1 ano, 2 anos, até 3 anos, é muito aprendizado. Ainda mais a gente que tem pouco dinheiro, então a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. Tem erros que eu vou pontuar aqui para vocês que eu fiz, que hoje eu não faço mais aqui. Por exemplo, eu tinha aqui ações 3 e 4 da mesma, por exemplo, Klabin, eu tinha Klabin 3 e Klabin 4. E eu percebi que isso para mim gerava, pelo menos para mim, uma bagunça quando eu ia olhar quanto eu tinha por empresa. Então eu acabava ficando perdido de quanto eu tinha por empresa. Tinha que sempre calcular manualmente ali, fazer a soma para ver quanto estava meu preço médio, criar uma planilha Excel que me ajudar com isso, beleza. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa a mais que tem que fazer. Então acaba que para mim não funcionava. Pode funcionar para você, para outra pessoa, para mim não funcionava. Hoje minha maior posição está em Banco do Brasil. E como todo mundo aí, Banco do Brasil, ó, olha aqui, você pode olhar aqui, Banco do Brasil, meu preço médio está R$ 22,99, sendo que o percentual de mercado está R$ 19,94, segundo o investidor 10. Então, eu estou com a desvalorização aqui de 13%, né? Eu vou comprar umas ações hoje ou amanhã, e aí eu vou tentar dar uma organizada a mais aqui, ver se consigo diminuir um pouquinho, mas é a longo prazo. Eu realmente chego a um ponto que eu não estou muito incomodado com isso, né? A gente vai com o tempo adquirindo essa calma. Então hoje eu tenho aqui a maior posição em ações é Banco do Brasil, segunda Klabin, terceiro VEG. Gosto muito do setor bancário. Alguns podem perguntar, você tem muito banco. Eu realmente gosto do setor bancário. Acho que é um setor que eu me identifico bem. E eu tenho aqui Itaú, chega a ser redundante isso, mas se você observar, entra parecido naquela premissa da ação 3 e ação 4, mas aqui eu resolvi ter as duas por causa da diversificação que a Itaúsa tem, e eu queria um pouquinho mais de disposição em Itaú, então eu acabei comprando Itaú também. Peguei um preço bom, consegui aqui ganhar um pouquinho de valorização, e eu estou mantendo aqui. O crescimento, sempre que eu fazer o crescimento do Itaú, eu somo as duas para ver como é que tá, né? Aí eu vou tentar crescer um pouquinho de Mali, pra gente ver. Mas sobre fundos imobiliários, bora ver agora meus fundos imobiliários. Meus fundos imobiliários, eu tenho mais fundos imobiliários em termos de valor do que as ações, né? E nesse caso aqui, eu acho que eu tenho bons fundos imobiliários. Eu tenho o GAR, MXRF11, HGLG, GRC, HSLG, VGHF, XPML e BTCI. Ou seja, a maioria dos meus fundos são de tijolo. Eu possuo 3 fundos de papel, e eu acho que no geral são bons fundos. Se vocês discordarem, deixe os comentários aí qual vocês teriam, qual vocês não teriam. Mas hoje, minha maior posição está aqui em GARI 11. Eu vou tentar aumentar um pouquinho de exposição em HGLG, aproveitando essa queda do momento aqui, ó, que está com essa desvalorização, e o GRC, que também está com uma queda, né? Aí eu vou aumentar. Hoje minha carteira está assim, distribuindo esses 8, eu tenho 8 ações, 8 fundos imobiliários, né? E criptomoedas eu tenho 2, Bitcoin e Ethereum, mas eu tenho pouquíssimo, eu tenho R$ 120 neles aproximadamente. Queria fazer um aportezinho no momento melhor, mas não consegui fazer os aportes como eu queria. BDRs, eu tenho poucas BDRs, mas eu tenho aqui Inter, Nvidia e Nubank. Vou adquirir um IVVB11 para adicionar na carteira, para diversificar um pouquinho mais de ação no exterior, né? Como minha carteira ainda é pequena, então uma cota do IVVB11 já vai considerar um percentual grande de investimento no exterior, né? E aqui por último está minha renda fixa, que eu nesse momento não estou investindo nela, por ela ser a maior parte da minha carteira, né? Não estou investindo nela, mas isso aqui, gente,
essa distribuição aqui, para mim, ela está funcionando. Está desbalanceada sim, mas para mim está funcionando. Porque, por exemplo, nesse momento atual, eu estou aumentando minha posição em fundos imobiliários e minha posição em ações, tá certo? Só que eu já tenho uma basezinha, uma reserva de emergência para uma eventualidade. Então, para mim está funcionando e cada um tem que fazer com base no que funciona para você, tá certo? Sobre meus proventos, eu primeiro, como eu disse a vocês, iniciei investindo na renda fixa e depois eu comecei a investir na renda variável, porque eu acho que é importante a gente iniciar pela de emergência, como eu já falei em outros vídeos aqui. Mas se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui desde o início. Não tem como eu ver aqui desde o início, mas tem aqui. O meu primeiro dividendo aqui foi recebido foi 20 centavos, né? Então, nesse caso aqui, recebi 20 centavos no primeiro dividendo e atualmente ó, já está previsto aqui de ganhar R$ 32. Botei como meta aqui R$ 50, porque a gente bota metas para poder a gente tentar alcançar e isso motiva a gente. Quanto mais perto a gente chega, mais isso motiva. Se observar aqui a evolução, ó, em 12 meses, 70 centavos e esse mês a gente chegando aqui próximo dos R$ 33. É uma evolução muito grande, muito grande. E aí você vê aqui ó, que tem muito dividendo para pagar, muita coisa, que isso aqui é interessante. Quando a gente olha, acho que a tela mais bonita que a gente olha é essa aqui, quando a gente vê tudo que tem para receber, a gente começa a falar, poxa, eu estou recebendo dinheiro de empresas que eu olhava e dizia, meu Deus, empresas multimilionárias, que não era algo perto da minha realidade, né? Mas a gente começa a receber disso, e isso motiva a gente continuar investindo, né? Aí a gente vem aqui, ainda da rentabilidade, se observar aqui minha rentabilidade, como está atualmente, você vê que aqui, ó, minha rentabilidade está vencendo o CDI. O CDI nesse período rendeu 18,42%, mas minha rentabilidade é 19,23%, né? Eu não tive um mês que eu, tipo assim, perdi para o CDI nesse mês aqui, porque a rentabilidade nesse mês foi 0,15%. Mas no acumulado total eu estou vencendo, mesmo que muito próximo ali, magiando. Por quê? Porque minha carteira está basicamente em renda fixa, que não tem como ela cair abaixo do CDI, né? Ela vai se manter ali próximo ao CDI. E aí o que performa um pouquinho melhor aqui é fundo imobiliário e ações que de vez em quando descolam um pouquinho a mais, ou se a ação cai ou o fundo imobiliário cai, descola um pouquinho a menos, mas sempre se mantendo próximo a essa margem aí, né? Com o tempo, essa tende a descolar um pouquinho mais ou para menos. Por quê? Porque quando a gente vai equilibrando os investimentos, tende a descolar um pouco mais. E aqui tem uma parte que eu acho muito interessante, que depois eu vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre as metas, que eu acho muito importante. Inclusive, acho que nos meus primeiros vídeos, os 2 primeiros, eu falei sobre metas, que eu acho muito importante a gente estabelecer metas, porque as metas estimulam a gente aqui, as metas. A primeira meta que eu coloquei aqui, ó, foi a meta de R$ 1.000. A gente juntar valores específicos. Então aqui, a primeira meta foi a meta de R$ 1.000, que eu atingi. A segunda meta está um pouco fora de ordem aqui, mas a segunda meta foi uma meta de R$ 5.000, que eu atingi. A terceira meta é a de 10. E a próxima meta que eu quero atingir é a meta de R$ 20.000. E aqui no Investidor 10 você consegue ver que eu já estou com 64% dessa meta cumprida e caminhando para chegar lá. E aí tem outras metas que a gente vai botando, então isso estimula você a continuar investindo, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, galera, minha carteira hoje está assim. Deixe seus comentários, o que vocês acharam, o que vocês fariam diferente, o que vocês fariam igual, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Acho que aqui é o lugar de trocar ideias. Eu venho investindo hoje aos pouquinhos, não tem um valor específico que eu invista, tá certo? Hoje eu trabalho como? Eu crio minha carteira, faço minhas contas, minhas dívidas de modo a precisa sobrar no final do mês um percentual. Hoje eu estabeleço uma média de 10%, mas tem situações que a gente se aperta por uma questão de saúde, uma coisa assim, que a sobra do mês vai ser menos de 10%, vai ser mais de 10%. Então, isso tudo relativiza ou deixa relativo o valor que a gente vai investir. E isso não é um problema. Acho que a realidade de cada um é diferente do outro. Acho que quanto mais você tem já investido, mais acumulado, mais fácil você estabelecer essas metas. Mas quando você está iniciando, suas contas estão se ajeitando, isso é mais difícil e isso é normal. Não se pegue pelo padrão do outro.
né? Se eu fosse me guiar por isso, eu comecei guardando R$ 20, R$ 50, se eu me guiasse por isso, eu não teria investido nada, porque, poxa, eu não conseguia juntar 10% do que eu ganhava. Eu consegui juntar menos, mas mesmo assim foi. Hoje tem mês que eu consigo juntar, guardar 20%. Já teve mês de eu aplicar aqui R$ 1.000. Já teve mês de eu aplicar aqui 200, 100. Então, é essa parte. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre 13º, férias. Inclusive, uma coisa interessante eu vou fazer um vídeo falando como eu consegui potencializar um pouquinho meus investimentos, mesmo que seja ali 1%, 2%, com coisas do dia a dia que a gente nem observa, né? Como a gente pode melhorar um pouquinho nosso investimento mensal, tá certo? Por hoje é isso, acredito que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu quis mostrar aqui pra vocês e hoje é esse aqui. A minha carteira, né? Hoje de lucro, que total aqui próximo de R$ 200, isso é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, algo que você quer comentar, deixa aqui no comentário. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou tentar fazer vídeos mais assim, mostrando a carteira, mostrando onde eu vou investir, meus investimentos, para que a gente consiga fazer crescer aqui e todo mundo, a gente vai se ajudando aqui, aprendendo um pouquinho com o outro, tá certo? Valeu!